Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da lição deste trimestre. Estamos já na lição de número 9. O título da lição dessa semana é o conflito cósmico. Na lição anterior, nós vimos de forma um pouco mais aprofundada a ideia do livre-arbítrio. Vimos ali que dentro do governo de Deus, um governo pautado no seu amor, fundamentado na justiça e no juízo, o livre-arbítrio ele é necessário. E para nós amarmos a Deus, nós precisamos escolher, como dizia o teólogo Francis Schaeffer, sem escolha, a palavra amor não tem significado. Então nós precisamos escolher amar a Deus. Dentro do governo de Deus, nós precisamos escolher amá-lo. E dentro desse contexto de escolha, de livre-arbítrio, nós vamos entender ainda melhor a lição dessa semana. Porque nós estamos inseridos num conflito cósmico. Né? Todos nós estamos inseridos num conflito cósmico. Um conflito entre Deus e Satanás. Um conflito entre o bem e o mal. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos perceber de forma clara esse grande conflito cósmico entre Deus e Satanás, no qual nós, seres humanos, estamos inseridos. Desde a criação nós vemos isso. Antes mesmo do mal entrar no mundo, antes mesmo de Adão e Eva pecarem, desobedecerem a Deus, o conceito do mal já existia aqui. Porque quando Deus ele cria o mundo, ele cria o planeta Terra, ele termina a sua criação, você vê ali um elemento, um conceito do mal presente na própria árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existia uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o conceito do mal ali estava, mesmo antes dos seres humanos caírem. Então, em toda a Bíblia nós vemos justamente esse conflito cósmico, um conflito entre o bem e o mal, um conflito entre Deus e Satanás. É evidente que nós vamos aqui, a lição ela vai abordar esse contexto apenas nessa semana, então de forma muito resumida, nós vamos compreender alguns textos que nos trazem ao entendimento dessa questão do mal, a origem do mal na terra, a origem do mal no céu. Quem fez isso? Deus criou o mal? Deus era o criador de todas as coisas. Muitas pessoas elas falam que Deus é o criador de todas as coisas, portanto ele criou o mal também. Nós vamos compreender através de uma parábola de forma muito clara quem é que plantou o mal aqui nessa terra. É claro que nós temos aqui no nosso canal, na última lição que nós gravamos, não a última semana, mas o último trimestre que nós gravamos, fala exatamente sobre o conflito cósmico, fala exatamente sobre o grande conflito. Então, se você tiver tempo aí, volta lá e assiste algumas dessas lições, que será muito importante para compreendermos ainda um pouco mais aprofundado o assunto de hoje. Mas, então, justamente, a parábola que nos mostra, a parábola que nos faz entender de forma muito clara quem é que plantou o mal nessa terra, é a parábola do joio, que está lá em Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso 27. Essa parábola do joio ela é muito interessante. Nós vamos ler aqui algumas partes dela apenas. No verso 24 de Mateus, capítulo 13, diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Então, um homem ele semeia boa semente. Um homem não tem semente ruim. Um homem semeou boa semente. No decorrer do texto diz assim: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Um homem semeou boa semente, enquanto ele estava dormindo, veio um inimigo dele e semeou o joio no meio daquilo que era bom. No verso 26 diz: e quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Então, um homem semeou boa semente, um inimigo semeou joio. Os servos perguntam quem fez isso, o inimigo fez isso. A explicação da parábola do joio é interessante que na própria Bíblia você tem, a partir do verso 36, quando você termina a parábola do joio, você tem a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, e depois, a partir do verso 36, você tem justamente a explicação da parábola do joio. Então, não deixa dúvidas
a que se refere cada elemento da parábola do joio. Quando você vai lá no verso 37 a 39, diz assim: e ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. Tem uma explicação clara. O que semeia boa semente é o filho do homem. No verso 38, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E 39, o inimigo que o semeou é o diabo. Então, quem semeou boa semente? O filho do homem. O campo é o mundo. Quem semeou má semente? É a semente ruim, o joio no meio das sementes boas? O diabo. Então, a parábola deixa muito claro. Agora, de forma muito interessante, no verso 28, os servos, eles perguntam para o Senhor: queres que vamos e arranquemos o joio? E aí a resposta é não. Replicou ele: para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. E nós vamos perceber no decorrer da lição que justamente algumas pessoas elas indagam, elas fazem a seguinte pergunta: por que Deus não acaba logo com o mal? Por que ele simplesmente não elimina o mal? Ou por que ele não eliminou logo na raiz, eliminar o mal pela raiz? Nós falamos muito dessa forma, eliminar o mal pela raiz. Por que Deus não eliminou logo o mal pela raiz? Quando o mal apareceu, ele não eliminou de uma vez por todas. E aqui, justamente foi a indagação desses servos: queres que arranquemos o joio que está no meio do trigo? E a resposta é não. Para quê? Para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Então há um momento adequado para a eliminação completa do mal. Há um momento certo para que não haja efeitos colaterais e o trigo não seja arrancado junto. E nós vamos entender de forma muito clara esse contexto. Na continuação da lição, na lição de segunda-feira, nós temos justamente a origem do conflito na terra. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, diz o seguinte: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então, ao final da criação, viu Deus que tudo que ele havia feito naquela semana da criação, tudo era muito bom. Lembra da parábola do joio. O filho do homem, ele apenas semeou sementes boas. Tudo aquilo que Deus criou, ao final da criação, ele definiu que tudo aquilo era bom. E quando ele termina então e vê que tudo era bom, eu particularmente fico tentando até imaginar o que é um mundo onde tudo é bom. Nós que nascemos num contexto de pecado, talvez seja muito difícil fazer esse exercício mental. Não sei se você tentar aí, você conseguirá imaginar um lugar onde tudo é bom, não tem nada ruim. Tudo é muito bom. Não existe coisas ruins, não existe o mal. Eu particularmente tento fazer esse exercício, eu não consigo imaginar um lugar onde tudo é muito bom, não existe mal, porque o mal ele faz parte do nosso dia a dia. O mal ele faz parte da nossa existência, infelizmente. Mas na criação não havia nenhum vestígio do mal. Como nós falamos, o conceito do mal ali ele estava presente na árvore do bem e do mal. Então existia ali o mal, o conceito do mal. Mas o mal, de fato, ele entra nesse mundo a partir do momento que Adão e Eva eles desobedecem a Deus, eles pecam, eles vão lá e se alimentam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas como é que o mal ele chegou à terra de fato? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 7, 3, verso 1 ao verso 7, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis. Então Deus ele tinha dado essa ordem à mulher e ao homem, que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mulher aqui, quando a serpente ela começa a questionar a mulher sobre essa questão, a mulher mesmo lembra: não, do fruto da árvore do jardim comeremos, o próprio Deus disse para nós não comermos dessa árvore que está no meio do jardim. Não comereis dela, e nela nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse: certamente não morrereis. Perceba a audácia do inimigo aqui nesse momento. Deus tinha uma ordem de não comer, porque se comer, certamente morreria.
E vem a serpente, de forma muito clara, se opondo a uma ordem de Deus, dizendo, certamente não morrereis. Alguém está certo nessa questão. Ou Deus estava certo, ou a serpente estava certa. Naquele momento, Eva tinha que exercer o seu livre-arbítrio e fazer uma escolha. Percebam um conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, onde os seres humanos estão inseridos nesse conflito. E aqui, nesse momento, Eva ela tem que exercer o seu livre-arbítrio e fazer uma escolha, porque alguém está certo, não tem como os dois estarem certos. Não tem como ela comer e morrer e não morrer ao mesmo tempo. Deus disse que se comeres, certamente morreria. A serpente diz, certamente não morrereis. E ela complementa dizendo, né, porque Deus sabe que se você comer, você vai ter o conhecimento de todas as coisas, os seus olhos se abrirão e sereis como o próprio Deus. Então, o desejo do inimigo, nós vamos aqui ver até alguns textos que falam sobre isso, o desejo do inimigo é justamente ser como o próprio Deus. E aqui ele coloca em Eva o mesmo desejo de ser como o próprio Deus. E essa é a raiz de todo mal. Essa é a raiz do pecado. No final das contas, todo o pecado engloba o desejo de sermos como o próprio Deus. Porque nós eliminamos ele da nossa vida e tomamos o lugar dele na nossa vida. E a raiz do mal é essa. Quando nós tiramos Deus da nossa existência, da nossa vida, e assumimos a posição de Deus na nossa própria vida. E é justamente isso que o inimigo ele coloca no coração de Eva naquele momento. Porque se você comer, seus olhos se abrirão e será como o próprio Deus. E, infelizmente, nós sabemos aí que Eva foi enganada, depois leva o fruto também para o seu marido, para Adão, e ambos ali acabam pecando, acabam desobedecendo a Deus, acabam desobedecendo a ordem de Deus, e aí então nós temos a entrada do pecado na terra, a origem do mal na terra, a partir dessa desobediência. Então, a partir dessa desobediência, nós temos a entrada do pecado no planeta Terra. Em Apocalipse 12, 7 a 9, diz que houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, lá no Éden, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Esse é o caráter do inimigo. A antiga serpente. O diabo, Satanás, que engana todo mundo. É o enganador. Desde o princípio desse mundo. É o enganador. E aqui você tem justamente, de forma bem clara, mostrando quem é essa serpente. Quem é essa antiga serpente lá do Éden, que enganou os primeiros seres humanos aqui nesse planeta Terra. É o diabo, Satanás, o enganador. E é interessante que, às vezes, algumas pessoas elas ficam se perguntando, e fazendo a seguinte pergunta, na verdade: por que Deus ele coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Não era melhor não ter colocado nada? Não era melhor ter evitado que Adão e Eva pudessem escolher o mal? E aí o livre-arbítrio não faria sentido, Se você não tem a opção de escolher o bem ou o mal, qual é a justificativa da existência do livre-arbítrio? Então, sem nenhum elemento que permitisse que eles desobedecessem, não teria livre-arbítrio. Para ter o livre-arbítrio, você precisa ter a oportunidade de escolher. E aqui me lembra que muitos pais, eu logo serei pai, Falta pouquinho para nosso bebê nascer aqui em casa, falta pouquinho. A qualquer hora, na verdade, estou gravando aqui hoje no sábado, dia 22, sábado dia 22, 6 da manhã. Qualquer momento eu posso aqui, a minha esposa me dizer, tá vindo, tá nascendo, eu tenho que parar de gravar e correr para o hospital com ela. Mas, e muitos pais, não sei, a gente acha como que nós seremos, Mas o que eu percebo de muitos pais, tanto super protegem os seus filhos, que praticamente colocam seus filhos numa bolha, não dando chance para eles fazerem escolhas. E isso é perigoso, porque quando crescerem, quando eles tiverem que sair da bolha, quando eles não tiverem opção de permanecer na bolha e tiverem que sair dessa bolha, eles terão que fazer escolhas.
Mas eles não foram preparados na sua infância, na sua adolescência, a fazer escolhas. Eu sei que a gente se preocupa com os filhos, né? Que a gente quer evitar que os filhos tenham contato com o mal. Mas nós precisamos muito mais ensinar os filhos a fazer a escolha certa quando em contato com o mal. É esse ensinamento que Deus ele nos traz aqui no Éden. A forma que Deus instrui os seres humanos, né, e coloca um elemento acessível, né, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é um elemento acessível, que poderia ser também uma árvore colocada lá em cima da montanha, que fosse difícil chegar, enfim, que talvez os seres humanos nem passassem por perto no cotidiano. Não. É um elemento colocado acessível, à vista, para que os seres humanos eles pudessem escolher obedecer a Deus ou desobedecer. Né? Nós precisamos fazer dessa forma, instruir os nossos filhos a obedecer, a entender que eles têm uma escolha a fazer, não blindar a ponto de não ter contato com nada e no momento de adulto, quando sair de casa, quando tiver contato, não estará preparado para fazer a sua escolha, porque não aprendeu a escolher, porque os pais ali super blindaram, né, super protegeram, colocaram numa bolha e que não tinha contato com nenhum elemento do mal e que não permitiu eles fazerem a própria escolha. Então é importante que a escolha ela seja feita. O livre-arbítrio tem que ser exercitado. E aqui, justamente no Éden, Deus ele coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal de forma visível, de forma ali central no jardim, para que os seres humanos fizessem uma escolha. Então, para o livre-arbítrio ser, né, exercitado, teria que haver ali sim um elemento bem claro, bem visível, bem acessível, para que eles pudessem então escolher. E aí na sequência nós vemos a origem do conflito no céu. A origem do conflito no céu. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 9 e verso 17, Gênesis capítulo 2, verso 9 e o verso 17 diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim. Aqui nós acabamos de falar, né? A árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Então, assim, estavam no meio do jardim. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, quando fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós percebemos que o conceito do mal ali já existia. Né? Então, Lúcifer ele já havia pecado. Lembra que nós falamos no início? O conceito do mal estava ali, com a existência dessa árvore. Logo, Lúcifer já havia pecado. Lúcifer já havia, porque a origem do mal foi justamente em Lúcifer. A origem do mal foi nesse anjo que caiu. Então, a origem do mal no céu foi em Lúcifer. Lá em Ezequiel, capítulo 28, verso 1 a 10, nós temos uma profecia contra o rei de Tiro. Esse rei, que muito provavelmente era Etbaal III, nesses versos de Ezequiel 28, 1 a 10, nós temos algumas características desse rei. Algumas características que aparecem nesses textos que esse rei apresentava é a sabedoria, riqueza no comércio, orgulho, sua pretensão de ser divino. Lá no verso 6 nós vemos isso de uma forma muito clara quando diz, né? Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Então, o desejo de ser divino, de ser o próprio Deus, eram características desse rei, o rei de Tiro, que provavelmente era Etbaal III. E no verso 12 em diante, né, no verso 11 em diante, nós percebemos que há uma mudança de foco. Né, uma mudança de foco. Ele sai, né, o foco ele sai do rei de Tiro, um governo terreno, para então ser aplicado na esfera cósmica. No verso 12, por exemplo, nós vemos aqui, né, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria, formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobris o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, zafira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizerem
fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Nós percebemos que isso aqui está saindo da esfera terrena para a esfera cósmica. Então usa o rei de Tiro com suas características para justamente mostrar de forma similar as características de Lúcifer, aquele que caiu. Veja no verso 14: tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Verso 15: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, nós percebemos de forma clara onde o mal surge no céu. Um anjo de luz, de sabedoria. Perfeito era desde a criação até o dia que se achou iniquidade nele. Nós vemos aqui na sequência do texto, né, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Nós percebemos que esse querubim celestial, ele passa a abrigar a falsa crença que Deus ele fosse um Deus injusto, que o seu governo fosse um governo injusto, que Deus era um Deus tirano. Nós falamos isso na lição passada. Como que assim Lúcifer simplesmente começou a questionar o governo de Deus? Perceba que questionar não é o problema, no sentido de duvidar. Vir uma dúvida de alguma coisa na nossa mente, isso não é o problema. Nós podemos duvidar de muitas coisas. Ter dúvidas é normal. Esse pensamento duvidoso poderia ter vindo à mente de Lúcifer, tudo bem, não tem problema. O problema é que a partir dessa dúvida, ele começa a alimentar essa dúvida e começa a entender que realmente Deus não era um Deus justo. E começa a aceitar essa mentira. E começa a querer ser como o próprio Deus. Então, perfeito ele era, até que se achou iniquidade em seu coração. Não há problema nós questionarmos, termos dúvidas, não tem problema nisso. Mas nós precisamos, a partir dos nossos questionamentos, a partir das nossas dúvidas, ajoelhar e buscar na palavra de Deus a verdade, porque é onde está a verdade. Nós precisamos buscar a verdade na fonte da verdade. Nós vamos ver justamente que Lúcifer, né, Satanás, o diabo, ele é o oposto à verdade. Então nós precisamos entender que na Terra o mal ele se origina a partir do momento que os seres humanos eles pecam, eles desobedecem à ordem divina, e a origem do mal no universo, né, não no céu, mas no universo, é justamente a partir da dúvida que Satanás tem, da dúvida que Lúcifer tem, né, que realmente o governo de Deus era um governo justo ou não, e a partir disso, então, ele alimenta essa dúvida, ele alimenta a falsidade, né, a mentira de que realmente o governo de Deus era injusto, e ele passa a disseminar, então, essa dúvida entre os outros anjos e traz, infelizmente, isso para a nossa terra também, né? E por isso estamos inseridos, então, nesse grande conflito entre Deus e Satanás. E interessante que lá em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, nós temos um momento crucial, é um momento crucial desse grande conflito. Mateus 4, verso 1 a 11. Mateus 4, verso 1 a 11. Deixa eu só voltar mais um pouco aqui. É um momento crucial. Nesse grande conflito entre Deus e Satanás, nós temos um momento crucial, que é aquilo que nós chamamos de o deserto da tentação. É o momento em que Jesus ele foi tentado. O Espírito Santo leva Jesus para o deserto e lá ele seria tentado. Ele foi tentado, então, ali, basicamente, 3 tentações, né, muito específicas que nós temos. A primeira, quando Jesus, depois de ter passado 40 dias em jejum, o inimigo, então, vem até ele, né, de forma disfarçada, ali a princípio, e manda que Jesus, para sanar a sua fome, já que estava 40 dias sem comer, então ele estava visivelmente precisando de alimento naquele momento, e o inimigo ele fala para que ele, então, transformasse uma pedra em pães. E Jesus fala, então, nem só de pão verá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Ele responde através da palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para refutar a tentativa que o inimigo faz ali de fazer com que Cristo pecasse, que Cristo desobedecesse às ordens de Deus. A primeira tentativa é frustrada. Na sequência, nós vemos então o inimigo levando Jesus até a cidade santa, coloca-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, então, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, Jesus ele usa, nesse momento crucial do grande conflito, a palavra de Deus para responder o inimigo. E depois, na terceira tentativa, aí o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, né? Fico imaginando ali Jesus vendo todos os reinos do mundo, a glória do mundo ali de forma panorâmica, o inimigo apresentando a Jesus, né? Tudo aquilo que na verdade Jesus mesmo criou. Então o inimigo é tão audacioso que ele tenta o próprio Criador. Ele pensa que o próprio Criador ele vai pecar, porque é um momento de fraqueza de Cristo, fraqueza física. O inimigo acha que naquele momento ali, então, Jesus ele vai cair e vai mostrar os reinos desse mundo, apresentando como se o reino desse mundo fosse dele, mas na verdade ali está o próprio Criador disso tudo. Está o próprio Criador. E aí então o inimigo diz, né, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E então Jesus diz, né, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E nessa terceira tentativa o inimigo ele já apela para aquilo que ele tem de pior. E ele se mostra como de fato o inimigo, o diabo, como o rei deste mundo, como o príncipe deste mundo, como o dono deste mundo. E diz, né, tudo isso será seu, falando para Jesus, se prostrardes, me adorares. E aqui está então justamente o que está por trás desse grande conflito, que é a questão da adoração. O inimigo ele quer roubar de Deus a adoração que é devida somente a ele. Essa é a intenção do inimigo, roubar de Deus a adoração que deve ser concedida somente a ele. O inimigo quer ser o próprio Deus e quer roubar essa adoração. Enquanto Cristo, né, enquanto Deus, ele quer justamente renovar nos seres humanos a sua imagem e semelhança, o inimigo quer destruir essa imagem e semelhança e roubar de Deus aquilo que devemos somente a ele, que é prostrar e adorar, né, nos prostrarmos e adorarmos somente ao nosso Deus Criador. E justamente nesse grande conflito, né, nós temos que usar o livre-arbítrio para escolher quem receberá nossa adoração. Essa é a ênfase do grande conflito. Quem receberá a sua adoração? E a lição ainda traz a natureza desse conflito cósmico, né? Nós não podemos esquecer que esse conflito gira em torno da disputa sobre o caráter de Deus. Interessante que Satanás ele levanta dúvidas sobre a justiça do governo de Deus, mente ao dizer que Deus não é totalmente bom e amoroso. Mas para vencer essa guerra, não há a utilização de força física. Pensa que se Deus ele precisasse da força física para vencer essa guerra, como uma guerra aqui nesse mundo, né? Tem várias guerras nesse mundo, e você vê, então, as nações medindo forças. Quem tem mais força, quem tem mais tecnologia, né? Mais mísseis, né? Mísseis mais poderosos para vencer uma guerra. Deus ele não precisa da força física para vencer essa guerra. Primeiro que se Deus quisesse vencer a guerra através da força física, não precisaria nem se cansar quanto a isso, porque ele é aquele que tem o poder criador através da sua palavra. Da mesma forma que Deus ele cria através da palavra, ele pode destruir através da palavra. Ele pode trazer a existência através da palavra e ele pode eliminar a sua existência também através da palavra. Deus ele fala, então surge e a coisa aparece. E ele pode dizer, muito bem, então desaparece, acabou, e não vai ter mais. Ele não precisa nem entrar no embate físico, é totalmente desnecessário. Mas não é através da força física ou através dessa forma que Deus ele vai realmente ganhar essa batalha. Uma batalha que já está ganha, nós sabemos, né? Mas que vai deixar claro para toda a humanidade que o seu caráter realmente é um caráter justo. Não é dessa forma. Por isso que nós vemos
que para vencer essa guerra, Deus ele não poderia usar a força física. Portanto, como diz Ellen White no Grande Conflito, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo. Tem que ser demonstrado. Nós precisamos ter clareza para tomarmos a nossa decisão através da nossa escolha. Veja a importância do livre-arbítrio. Mais uma vez, nós falamos na lição passada, na lição também anterior, a da semana passada, nós abordamos sobre o livre-arbítrio, porque é o livre-arbítrio que vai ser utilizado nesse grande conflito cósmico para nós decidirmos de que lado estamos, ou de que lado estaremos até o final desse grande conflito. É o livre-arbítrio, é a escolha. Mas para nós escolhermos, nós precisamos ter clareza do caráter de Deus e do caráter do inimigo. E quanto ao caráter do inimigo, como diz lá em João 8,44, nós temos de forma muito clara justamente o caráter do inimigo, quando diz assim, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então esse é o caráter do diabo. Ele é a mentira, ele é a própria mentira, ele é o pai da mentira, enquanto Deus ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. E aí nós precisamos então fazer a nossa escolha nesse grande conflito, entendendo o caráter de Deus e entendendo o verdadeiro caráter do inimigo. Que o inimigo ele tem ainda a audácia de usar justamente o engano para tentar nos ludibriar e fazermos a escolha errada. Mas Deus não, Deus ele só usa a verdade, porque ele é a própria verdade, ele justamente é a verdade. Nele só há a verdade, enquanto no inimigo não há verdade. Só há mentira porque ele só profere mentira porque ele é o pai da mentira. E é nesse conflito cósmico, não um conflito físico, de batalha física, mas de trazer a nós, seres humanos, o entendimento do verdadeiro caráter de Deus, que é justamente o que o inimigo ele tenta nos enganar contra esse caráter para nos eliminarmos, então, da salvação eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender que há uma escolha a fazer. Há o bem e há o mal. Não há meio termo. Há Cristo e Satanás. Não há outro elemento disputando justamente aqui os seres humanos. E o inimigo, quando nós falamos que a disputa pelos seres humanos, às vezes a gente pensa assim, nossa, a gente é muito importante, né? Nossa, o inimigo nos quer, Deus nos quer. O inimigo ele não quer nada com a gente, ele quer nos destruir. O inimigo quer nos destruir. Deus nos ama. Ele veio, personificou, passou pelo que passou pelo deserto da tentação, que foi crucial, e a partir disso, então, ele estava ali preparado para realizar o sacrifício perfeito no nosso lugar, porque ele não pecou. Deus, ele nos ama, ele faz tudo isso porque nos ama. O inimigo, na verdade, ele odeia a Deus, odeia Cristo, e ele quer nos eliminar porque nós somos criaturas dele. Ele quer nos destruir porque somos criaturas de Deus, criados pelo próprio Deus, a imagem e semelhança. Ele quer destruir a imagem e semelhança ao qual Deus nos criou, porque ele odeia a Deus. O inimigo não está nem aí para a gente. O inimigo não está nem aí para os seres humanos. Ele nos odeia assim como odeia a Deus, porque sabe que somos criaturas dele. Mas Deus nos ama. Deus, ele está nesse grande conflito porque nos ama. Ele veio a essa terra, morreu por nós porque nos ama. E que nós possamos então usar o nosso livre-arbítrio para também demonstrarmos um amor verdadeiro a esse Deus que se fez homem e dentro desse contexto de grande conflito morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser restaurados à sua imagem e chegar então a alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, que era o plano original na criação. Que você possa então escolher o lado certo, o lado do bem, o lado de Deus, de Cristo Jesus, porque Ele te ama e Ele, com toda a ansiedade, aguarda que você escolha estar do lado dele. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na lição de número 10 na próxima semana. Até lá.